Fala, meu povo! Como vocês estão? Tudo bem? Esse é o segundo episódio do podcast Fala Mais Faz, o meu podcast, o seu podcast. Eu sou Vitor Maga, para quem não me conhece, médico ginecologista e professor. E hoje estou aqui com um convidado que eu vou apresentar para vocês agora, o meu colega médico, urologista, Dr. João Brunhara, certo? Faz parte do corpo clínico do Hospital Albert Einstein, né? Preceptor lá na residência. E é cofundador da Homens, essa aqui ó, que está na tela, tá vendo? É uma health tech justamente para saúde masculina. E hoje a gente vai conversar sobre saúde masculina. Seja bem-vindo, João. Muito obrigado pelo convite, é um prazer. Vamos lá. Tava ansioso para sua chegada, por quê? Porque eu sou ginecologista, né? Converso com muitas mulheres o tempo inteiro, mas elas também trazem as coisas dos universos de casa e dos casamentos, relacionamentos e tudo mais. Então é legal a gente abrir hoje falando de saúde masculina. E vou contextualizar para você por que o podcast tem esse nome, Fala Mais Faz. Tem alguns estudos ainda, né, incipientes, trazendo que nós somos a geração que mais fala de sexo e menos faz. O número, né, de atividade sexual, de intercurso sexual, de prática sexual, parece que tem diminuído, principalmente entre os jovens. Mas no dia a dia, eu tenho tido uma sensação de que isso talvez seja um fenômeno que está se dilatando em todas as camadas aí da sociedade, né? Não só nos mais jovens. Mas eu sou ginecologista, então eu tenho uma visão indireta também do mundo masculino, né? Por mais que eu atenda um homem ou outro, mas não é o meu core. Então, no seu universo, João, você acha que isso é uma realidade? É uma geração que fala muito de sexo, consome muito, mas pratica pouco? Olha, essa coisa é uma informação não só da nossa prática, mas tem pesquisas, né, que mostraram. Então, tem pesquisas populacionais nos Estados Unidos que em 20 anos a proporção de jovens que não transaram no último ano quase que dobrou, Eu vi né, isso. no intervalo de 20 anos. Aqui no Brasil a gente fez uma pesquisa muito legal com o Datafolha, que a gente entrevistou 1.800 homens de todo o Brasil, todas as faixas etárias, enfim, daquela jeito que o Datafolha faz, representativa da população. Mais ou menos um quarto dos caras entre 18 e 24 anos não tinham tido relação nos últimos 2 anos. Né? E isso foi antes ou depois da pandemia? Isso foi no começo da pandemia. Tá. Mas a gente perguntava Já pegava o histórico, de 2 né? anos antes. Então, era o comecinho da pandemia, mas pegava pelo menos um ano que não tinha tido pandemia. Né? Então, assim, é chocante você pensar, porque 18 a 24, você está pegando caras que, sei lá, já estão ali, final de faculdade, né? Ou já formados, Sim. ou seja, nessa faixa etária. Era né? o que se dizia da flor da idade, né? O cara tá no ápice ali dos hormônios, um Pois pouco é. mais de liberdade, podendo ter mais núcleo social, mais autonomia, porque é maior de idade. E aí a gente tem esse dado, então estamos no caminho. O podcast está se debruçando para tentar descobrir esse fenômeno. E você então tem visto, você tem recebido isso também no consultório? Homens trazendo uma queixa de diminuição da libido? Tem bastante. Isso em todas as faixas etárias, né? E aí, a pandemia, tudo bem que agora a gente já não está mais na emergência sanitária, mas a pandemia contribuiu para cair bastante com a libido de muita gente. Só que o próprio estilo de vida aí que tá, né? Então, trabalhar o tempo inteiro, tá todo tempo conectado, preocupado com alguma coisa, essa sensação constante de estar perdendo alguma coisa, né, que o Bauman fala, deixa a pessoa meio atordoada. Então, para você ter libido, você tem que estar com o mínimo de desejo. Para conseguir desejar alguma coisa, você tem que estar relativamente tranquilo, né? Você está o tempo todo conectado, preocupado, com pressa, atrasado para alguma coisa, ou preocupado que vai perder um prazo, que um trabalho não vai dar. Quer dizer, isso reflete depois na libido, né? Reflete inclusive em nível hormonal. Se você for atrás, você tem um monte de cara que tem testosterona baixa, o que não é esperado e não acontecia tanto assim para homem jovem. Daí você vai ver lá, se você começar a dosar de todo mundo, você vai ver muito cara. Por quê? Dorme mal, porque não faz atividade física, porque está acima do peso, porque não toma sol, porque está estressado. Tudo isso derruba a testosterona. Então você vai ver caras jovens que têm uma testo baixa, e isso é uma das causas, não é a única, né? Eu Mas tem a estava ver. vendo esse estudo que mostrava, que foi um estudo ao longo dos anos, né? Mostrando um nível médio de testosterona e que isso com o passar dos anos, isso também tem caído, né? Parece que a média
populacional, os homens têm um pouco menos de testosterona, né? A fertilidade dos homens está diminuindo, o nível de testosterona está diminuindo, e isso tudo tem a ver com o estilo de vida, na verdade, né? Apesar de a gente estar cada vez com mais tecnologia, teoricamente a gente imaginaria que deveria servir para o nosso benefício, né? A tecnologia era para ser algo que facilita e melhora a nossa vida. Pois é, só que às vezes a gente acaba se perdendo no meio dessa relação, né, com as coisas tecnológicas, e o fato de estar conectado o tempo inteiro é um problema, né? Então, apesar de você ficar mais produtivo, em certas formas, né, do ponto de vista laboral, às vezes para a qualidade de vida mental, qualidade de vida sexual, de sono, muita coisa vai se perdendo, né? E tem uma representação palpável que é fertilidade cair, hormônio cair, coisa que a gente consegue mensurar, falar, ó, não tá legal. Não é só uma sensação subjetiva ali, uma impressão nossa no consultório, isso é dado, né? Eu sempre tenho um pouco de desconfiança das impressões subjetivas que a gente tem, porque às Pode vezes ser um viés. deu um azar que você atendeu na mesma semana 3 pessoas com a mesma queixa, mas depois você pode passar 3 meses sem ver ninguém, por uma coisa meio casuística, né? Então sempre tem um pouco de cautela, né? Eu vejo isso muito no consultório. Eu falo, legal, mas o que a população, né? O que o nível populacional mostra? Mas assim, as coisas mostram nesse sentido mesmo. Esse sempre é o nosso receio também, porque às vezes tem coisas que são muito comuns no consultório, mas isso pode ser um viés ali das pessoas que frequentam o nosso consultório, né? Mas você estava comentando sobre isso, da gente consumir a tecnologia e tudo mais, e existe algo que é cultural e que a gente vê popularmente as pessoas falando, homem só pensa em sexo e só fala de sexo o dia inteiro. A tecnologia talvez também tenha intensificado isso. Você acha que os homens... Porque existe a cultura ali masculina, né? De falar de sexo e tudo mais. Então, talvez entre os homens eles realmente estejam falando muito e fazendo pouco, porque as mulheres não falam tanto. Isso é um movimento muito mais moderno, das mulheres trocarem informações sobre prática sexual ou até sobre sexualidade, né? O grande guarda-chuva da sexualidade. E na cultura masculina isso sempre foi de praxe, né? Falar sobre. Então, acho que de certa forma, assim, falar sobre, mas tem o contexto em que fala. Então, nunca falar com sinceridade. Acho que é uma coisa... Né? Porque a gente chegamos ao ponto, então. A gente vê o movimento das mulheres de trazer debates para realmente resgatar aquela mulher que não está conseguindo explorar a sexualidade dela porque tem alguma barreira, porque nunca recebeu informação adequada, não tem o contexto para, né, sentir liberdade de poder se fluir desses prazeres e tal, né? Mas um diálogo muito franco, muito aberto. E dos homens, né? É o contrário. A gente vê a questão masculina é sempre numa perspectiva de que tem que ser infalível, de contar vantagem, tipo assim. Mas a quantidade de influenciadoras que falam sobre sexo, mulheres, de mulher para mulher, hoje é grande, mas de pessoas que falam com sinceridade do sexo para homem não é tão grande, porque esse debate entre os homens, se for para falar de problema, é um tabu. Se for para contar vantagem, contar uma história legal, contar que pegou todo mundo, daí conta pros amigos, porra, se bobear, faz até um vídeo, né? Um relato, né? Um relato de noite. Como foi a noite passada? Manda áudio, manda não sei o quê, né? Ou seja, se for para esse tipo de coisa, porra, né? Não, é um ótimo assunto. Agora, para contar que tem algum problema, por exemplo, você não vê isso acontecer, né? É difícil um homem compartilhar com um amigo, ou mesmo com um médico, e que dirá em público. Mas né? Que tem algum muito interessante problema isso. relacionado ao sexo. Porque uma coisa que a gente tem visto, eu trabalho muito com sexualidade, e com as mulheres a gente tem discutido justamente isso. Muitas vezes eu falo, olha, às vezes as mulheres elas copiam um pouco um modelo de comportamento que meio da cultura masculina, sabe? Porque primeiro começou esse movimento de empoderamento, de falar sobre sexualidade, a sexualidade feminina era um tabu, então até quando as mulheres vão tomando esse lugar, né, da academia, dos estudos da sexualidade e tudo mais, é revolucionário. Mas a gente,
como isso cai para a sociedade? A gente vê também alguns cenários de mulheres se sentindo meio oprimidas, porque cai naquele movimento, naquele comportamento de contar vantagem na roda. Uhum. E algumas trazem isso para mim no consultório, né? E não era para ser isso, era para ser que a gente conseguisse ser uma sociedade que fala de sexualidade de forma mais verdadeira. Ou trazendo as demandas e os problemas, e quando a gente for falar do que é bom, não contando vantagem. A sensação é que talvez os homens sempre conversem sobre sexualidade no campo muito da fantasia, talvez, né? Do que ele gostaria de estar praticando. Uhum. Então, será que os homens não trabalham com a sexualidade sempre no campo da fantasia? Eu gostaria de fazer isso, então eu vou contar para vocês, quem sabe não se realiza. É uma hipótese interessante, né? E até para afirmar a própria masculinidade, né? Porque tem essa questão também que o homem, por exemplo, tem uma certa pressão de que ele tem que sempre estar com vontade de transar, Uhum. né? Então, assim, às vezes o cara nem tá tão com vontade, mas ele precisa ficar comentando, ele sente que precisa, né? Tô falando. Ah, puta, você viu aqui, passou a fulana, uma gostosa, né? Ou seja, ficar sempre remetendo a esse universo de sexualidade aflorada, tal, E é um comportamento para aprendido, atender né? para atender uma expectativa social, né? Aquela pessoa se vê como macho se ele estiver reproduzindo esses comportamentos, tal. Então realmente é uma coisa. Eu trabalho muito com adolescente. E eu hoje, né, um homem gay, estou num relacionamento há bastante tempo, mas vivi num mundo hétero muito tempo, né? A primeira vez que eu fui ficar com um cara, eu tinha 21 anos. Então passei toda a adolescência sendo um homem hétero, né? Meio viado, mas era um homem hétero. Mas assim, é aprendível. Eu lembro que existe um comportamento até meio de cobrança, assim, que então sempre quando a mina passa, todo mundo comenta. E eu sinto que esse tipo de cultura, né, de tirar foto escondida, quando começou a surgir os celulares, né, que rolava muito de ficar tirando foto escondida das minas para mandar para os amigos, ou os comentários em grupo, né, o tal do grupo do futebol e tal. O que eu sinto na nova geração é que alguns comportamentos eles já não acham mais legais de perpetuar, né? Eles têm muito mais crítica, eles acham uma visão meio misógina. E eu sinto que talvez eles também daí não saibam, muitas vezes, o que fazer com aquela libido que eles têm. Rola meio que uma coisa meio de culpa, assim, sabe? De qualquer desejo que ele tenha, como ele não tem... Ele só tem um modelo de como é ser homem e como lidar com a libido. Aí aquele modelo ele critica, ele fala, putz, eu não quero ser um babaca assim e ficar tirando foto escondido de mina, né? Tipo, putz, falta de respeito isso. Uhum. E daí ele também não sabe o que fazer com aquilo, porque talvez ele não tenha um outro modelo para exprimir e expressar a sexualidade dele. Você acha que faz sentido isso? Que tem uma linha dessa na nova geração? Ou... De novo, como eu te disse, eu tenho medo de dizer, né, uma impressão minha como se fosse uma coisa sistêmica, Sim, né? sim. Mas, assim, tem estudos que mostram, por exemplo, que em termos de conectividade, por exemplo, tem gerações mais novas que começam a criticar o fato, né, de você ter que ficar se expondo em tais e tais mídias e sempre um tipo de conteúdo que você tem que estar feliz, ou seja, né, aqueles padrões, né, que a gente conhece. Então, assim, a gente vê que tem críticas, né, e isso populacionalmente se comporta dessa forma, de terem gerações que estão começando a questionar, né? Mas eu acho que, assim, esse desafio que você comentou, que o cara ele não pode fazer isso, então o que é que ele pode fazer? Eu acho que isso, na verdade, é o desafio, pensando de uma forma mais profunda, que é assim, acho que essa manifestação do cara só gostar de um tipo de comportamento, ele sempre precisar ser o macho alfa que faz isso, que consome esse tipo de comportamento, que trata as mulheres como objetos, que, enfim, que só sempre um tipo de corpo, um tipo de pessoa, sabe? Bem padronizado. Padronizado, né? Quando você segue tanto esse padrão, se você for ver, você perdeu sua subjetividade, né? Então, assim, isso para mim é uma manifestação de um fenômeno de reificação, né? Quando o sujeito se torna um objeto, uma coisa, né? Então, quebrar essa reificação é um desafio. Então, você vai naturalmente ter todos os desafios de você se libertar de um padrão, porque o sujeito reificado, ele perde a subjetividade. E o sujeito é aquele que é capaz de sentir, desejar por atividade de forma autônoma e espontânea. Então, se você perdeu isso, ou se em algum momento a sociedade induz as pessoas a perder isso, né,
para você construir o que é você ter um desejo, ter um comportamento que não é reificado, naturalmente isso é um desafio. Uhum. Não só de como se comportar nas mídias, ou com as pessoas, ou com os seus desejos, né? Acho que é um desafio, pensando de forma mais profunda, acho que, sabe, Sim, é tô uma achando coisa fantástico. de saber desejar de forma espontânea, né? Tipo, eu gosto só desse tipo de pessoa, que é igual a que eu vejo na TV, que é igual que eu tenho que me comportar igual me ensinaram que eu tenho que me comportar assim, né? Quando você Sim. descobre que não é assim, mas é descobrir o que é que você gosta, quais outras coisas, como você pode se comportar que faz bem para você, que faz bem para as outras pessoas também, e nisso é natural errar também, né? Então você faz uma coisa, puxa, isso aqui eu não Não é gosto, legal. ou me comportei dessa forma e isso não foi legal para as outras pessoas, né? Então acho que é importante, né? Tentar desconstruir isso e nesse percurso também nem tudo vai ser bom, né? Tipo, muitas coisas vão ser dolorosas, vão ser negativas, outras coisas vão ser maravilhosas, né? Mas que de certa forma é poder explorar a sexualidade de várias formas É, e de todos os corpos poderem ser atraentes e legais, todas as pessoas poderem se sentir atraentes, mas isso tudo é um processo muito talvez a gente complicado, né? esteja vivendo um pouco essa tendência, né? Todo Uhum. mundo passando por esse processo de questionamento, de olhar para o próprio desejo e entender, né, o contorno que ele tem. Olhar para esse desejo e eu comprei isso do mundo, de tanto que eu consumo esse mundo Uhum. louco, frenético, rápido, veloz, produtivo, ou eu realmente sinto isso? E talvez nesse momento que as pessoas estejam olhando um pouco mais e talvez a pandemia tem intensificado isso, com o Uhum. distanciamento, as pessoas tiveram, de certa forma, que questionar um pouco mais as coisas, porque não existia tanta interação, a interação era sempre online, e existia uma saturação do online, ninguém aguentava mais, né? Então talvez exista essa tendência, mas que não dá pra gente afirmar que é isso também que está diminuindo a libido das pessoas, ou que tenha diminuído o número de atividade sexual, porque é multifatorial e tem um monte de coisa. Mas eu acho que é uma ótima avaliação até para o cara poder olhar para o próprio desejo, né? E do quanto ele precisa validar com a sociedade, né? Pô, você gosta de alguém, você tem tesão em alguém, por que que seus brother todo, e por que que sua família, e por que que todo mundo tem que concordar, né, com aquilo e Uhum. aprovar aquilo, né? Esse Sim. desejo é muito genuíno, né? Mas assim, quando a gente pensa em todo o cenário da sexualidade masculina e das disfunções, o desejo hipoativo, né, que seria essa falta de libido, não é o mais prevalente, né? A gente tem outras disfunções que são muito mais presentes nas queixas de consultório, né? Tem. Isso varia de acordo com a idade, né? Então, por exemplo, a ejaculação precoce, a gente tem pesquisas que falam, por exemplo, de metade das pessoas, metade dos homens, terem, em algum momento ou no presente momento, Uhum. sofrido com dificuldade de controlar a velocidade do orgasmo. Então, se for pensar, assim, mas principalmente para os jovens, né? Praticamente todo adolescente começa, né, sem ter o controle, depois ele vai aprendendo formas, né, de controlar melhor e tal. E algumas pessoas acabam sofrendo de fato mais com isso, então a gente também considera que quando é um problema persistente ao longo do tempo, consistente, que é toda vez ou quase toda vez, dura bastante tempo essa queixa, né? Então realmente a gente chama, tem ejaculação precoce, diferente ou quem acabou de começar a vida sexual ainda está aprendendo, é natural. Mas assim, por exemplo, nos jovens, você vai, poxa, ejaculação precoce, obviamente, vai ser o É a mais. campeão de reclamações, né? Ao passo que, por exemplo, disfunção erétil vai ser muito mais raro, só que hoje está até começando a crescer entre os jovens. Mas ainda assim, por exemplo, ejaculação precoce é muito mais vezes mais prevalente. Mas é legal você falar isso, porque como hoje existe um consumo de informação e não bem delineado, né? As coisas são. As pessoas vão captando ideias muito soltas, sem contexto. Então é legal você falar que tem um contexto de o quão persistente é isso, porque eu atendo muito adolescente. Uhum. E na ginecologia de adolescentes, muitas vezes, né, com o outro lado, as pacientes jovens, adolescentes, hétero, que tem os namorados e tal, Uhum. então elas trazem a queixa da ejaculação Ah, precoce. elas reclamam bastante por isso. Elas trazem, porque ela tá naquele Uhum. universo também de iniciação sexual e experimentação sexual. E a gente já começa a ver esse comportamento, às vezes até de culpa, né? Tipo, o que que eu fiz? Porque, né, ele gozou muito rápido e tal. Eu falo, calma, vamos começar do começo. Quantas vezes vocês tiveram algum tipo de... Duas. Eu falo, então,
Daí a gente vai desconstruindo, porque eles têm uma cobrança de performance muito grande, né? Uhum. E aí também elas conseguem entender isso. Daí eles falam assim, mas ele tá gozando muito rápido. Eu falo assim, mas ele tá provavelmente passando por uma fase também de iniciação, da mesma maneira que você tem isso. E eu gosto sempre desse tipo de consulta, porque a gente vai construindo também essa gentileza na vida sexual, né? Uhum. Para também não ser uma opressão pro cara, né? Para que ela consiga entender que ali existe também um universo afetivo e ele às vezes está ansioso, ele tem também Uhum. o universo de expectativas dele, que ele quer também conseguir ter uma performance sexual legal e ter uma prática e prazer também de forma satisfatória. E é muito legal, porque a gente só é com essa conversa de orientação e educação sexual elas vão ficando mais tranquilas também e depois elas contam, né? Agora já tá muito melhor. Não, a Uhum. gente passou aquela fase, sabe? Então, porque isso é a história, na verdade, de praticamente qualquer pessoa que inicia a vida sexual, né? Vai ter essa dificuldade de adaptação nas primeiras vezes, né? Naturalmente. Depois tem as pessoas que realmente sofrem com esse problema, que daí, realmente ao longo do tempo o cara não desenvolveu mecanismos de controlar, sofre com isso, a parceira ou o parceiro sofre com isso também. Então, para a gente realmente constatar que Uhum. tem um problema, tem que ter toda uma consistência, né, de reprodutibilidade, enfim. Mas é um tabu, né? Às vezes os caras demoram pra procurar ajuda ou não. Demora porque o homem é complicado, né? De Corta aí, ó. admitir. Vamos lá, corta aí. O homem é complicado. Porque de admitir que tem um problema, né? De certa forma, é uma coisa que ele está admitindo uma falha, uma fraqueza da masculinidade dele. Olha que difícil, né? Uhum. Você Veio dessa criação, abrir né? essa porta, Será você que eu fala sou assim, menos homem porque eu não consigo, né, pois é, satisfazer ou então performar como eu imaginava? é uma dificuldade, né, de conseguir admitir para si mesmo, não vai provavelmente contar para outras pessoas, né, e muitas pessoas não procuram, nem sabe que na verdade, nem sabe que tem, por exemplo, remédio que poderia ajudar, Uhum. ou técnicas, ou exercícios, enfim, não sabe resolução, né, basicamente. Então não procura, ou tem vergonha, então isso acontece muito, né? O tratamento é multi hoje em dia, né? Não é só a medicação, né? Não é só a medicação. A medicação, o legal é que ela já começa a ajudar em curto prazo, né? Então, essas coisas mais comportamentais. Cara, meditação pode ser muito legal. Terapias, especialmente terapia sexual, também super útil. Tem exercícios perineais que podem ajudar. Tem aquele start-stop, né? Uhum. Que é um modo de fazer masturbação e parar antes de conseguir, né? E vendo até o quanto você consegue chegar. Controlar aquele limiar ali do quase gozar, né? Exato, exato. E chegando cada vez mais perto, conseguir parar, tal, para ver. Tantra, por exemplo, também é um negócio que alguns caras têm resultados fantásticos com Tantra. Jura? Só que, E tem estudos, assim, trazendo isso ou é menos? É menos robusto? cara, literatura científica, eu não tenho para te dar essa Eu também informação. nunca li exatamente sobre isso. Mas, assim, na prática, eu posso te falar de pacientes que têm resultados muito bons. Porque pensando por plausibilidade, né, a lógica do Tantra é essa também, né, de você conseguir curtir todas as fases, né, sem cobrança, momento presente. Tem uma É. coisa muito meditativa ali também, né? Tem alguns conceitos que o Tantra vai trazer que é onde você conseguir comportar, reservatório de prazer, você conseguir, né, Uhum. receber, comportar mais prazer sem você ter que se livrar daquilo, porque uma concepção da ejaculação é isso, né? Tipo assim, você chegou num tanto de excitação e você precisa se livrar daquilo, que é uma quantidade que é, digamos, insuportável, se o seu reservatório de desejo, né, de prazer, não cabe mais nada. Tem que esvaziar Então você para tem, poder. porque chegou num momento de tensão crítica. Então, um dos conceitos é tentar expandir esse reservatório de prazer e justamente ficar no presente, no aqui e no agora, isso focado em diminuir as projeções, porque uma coisa que acontece com muitos caras é que eles acabam tendo ejaculação precoce por causa de um fluxo de pensamentos, né? É, Conseguir bloquear aquele diálogo interno, né? exato, Tá no presente momento sem aquele monte de coisa falando dentro da cabeça, pensamento intrusivo, coisas que atrapalham, né? exato, e sentir, daí realmente conseguir focar na sensação, e tal. Então, o Tantra pode ter resultados muito legais. Inclusive, tem relatos de pessoas que, por exemplo, conseguem ter o orgasmo seco, que é ter o orgasmo, não ejacular, e com isso
não perder a ereção e conseguir continuar tendo a relação ali. Igual as mulheres que têm um orgasmo não precisam interromper, né, a relação naquele momento. Então, Legal você falar isso, tem porque coisas que, alguém assim, mandou, hoje à tarde eu abri uma caixinha de perguntas e alguém mandou justamente isso. Porque, é possível então o homem gozar sem ejacular, né? E é meio que é difícil de acontecer ele ter esse orgasmo sem ejacular, mas muitos homens, mesmo sem o Tantra, relatam que já sentiram isso, né? teoricamente é possível, porque o orgasmo é uma sensação mental, digamos assim, né? Uhum. E a ejaculação é um fenômeno que é um reflexo que normalmente vem junto, mas teoricamente são dois domínios diferentes. É difícil trabalhar para chegar nisso. Pode ser que Mas tenha acontecido ao acaso, né? Não necessariamente que o cara sabia o que ele tava. vai saber, né? Não vou saber o que né, cara. Mas o Tantra, isso é uma coisa que existe no Tantra. Eu já Legal, conversei com pessoas interessante. que falaram, não, demorou X tempo de treinamento e tal, mas eu cheguei no orgasmo seco, por exemplo. Muito Então, legal isso, isso. só que isso, por exemplo, você imagina, pro cara que tem ejaculação. Porque isso pode ser legal para qualquer pessoa, independente se tem alguma disfunção Disfunção ou ou não. não, né? Então, tanto para quem tem interesse, uma coisa pode ser super interessante, independente se está com algum problema que afeta a sua. Agora, você imagina, o cara tem ejaculação precoce, ele conseguir explorar a esse ponto, porra, é revolucionário, né? Às vezes Pra- eu já vi alguns terapeutas sexuais e tudo mais indicando o Tantra, né? Às vezes eu tenho dificuldade, quando eu indico alguma coisa que não tem respaldo científico e tal, eu deixo claro isso. Eu falo, olha, tem casal que gosta de fazer isso e foi muito bom, até por conta de conexão e sair um pouco daquele cenário, às vezes a monotonia, né, do tá um relacionamento há muito tempo, a gente precisa inovar. E daí às vezes eles trazem isso, né? A gente fez umas sessões, foi muito legal, a gente se reconectou e depois em casa surgiram novos tipos de envolvimento e de encontro, né? Mas pro cara que tem uma disfunção, né? Interessante. assim, sobre essa, eu acho que eu vou falar um pouco polêmico do ponto de vista epistemológico, não vou falar nenhuma barbaridade aqui, mas eu acho assim, a gente tem que ter respaldo científico nas coisas que a gente indica, com certeza, principalmente em termos de medicação, né? Acho que Uhum. medicação você tem que só usar o que é estritamente comprovado. Agora, a gente tem que tomar cuidado um pouco, às vezes, porque o paradigma de ciência que a gente conhece é um muito específico, Uhum. mas se você for ver lá a estrutura das evoluções científicas do Thomas Kuhn, a cada quanto acontece uma mudança de paradigma, então a coisa que era feita há 300 anos era ciência, até que muda um paradigma e os caras que faziam ciência daquele jeito antigo troca para um outro. Quero dizer assim, é, eu não tenho um apego, sabe, incondicional para falar assim, só o método que a gente usa Sim. de fazer um teste estatístico e ver se o P é menor que tal, não sei o quê, que isso é uma verdade absoluta. Então, assim, por exemplo, existe uma consistência teórica no Tantra dentro do hinduísmo para quem, sabe assim, Uhum. que não Sim, sim, necessariamente ele vai entendi. caber numa investigação científica, que é um estudo randomizado para preencher um questionário. Assim, nada impede, talvez até tenha esses estudos e tenha tido ou bons ou maus resultados. Eu, sinceramente, eu não tenho Sim, sim. essa informação, mas assim, é uma coisa que para mim, assim, nem tudo tem que caber no paradigma da ciência, porque são paradigmas diferentes, né? Então existe alguma racionalidade por trás daquilo que foi criado, né, numa doutrina milenar que não necessariamente vai caber numa investigação nesses termos Sim. de coisa, né? E a gente vai ter sempre só aquele cuidado de deixar claro, né? Não sei se você concorda, mas deixar claro de que, olha, pô, tá funcionando, que bom e tudo mais, mas não de criar uma roupagem, às vezes, científica para uma coisa que não, nem se propôs a isso, né? Uhum. Ela deixou claro que ela não está se propondo a ser um tratamento e tudo mais, né? E ela tá dentro, como você falou, de uma outra base filosófica, né? Uhum. E para algumas pessoas tem funcionado. Sim. Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você comentou agora há pouco sobre disfunção erétil. Você falou, ó, ejaculação precoce depende da faixa etária, mas para homens um pouco mais velhos, a disfunção erétil é que vai acabar. A disfunção erétil nessa dos homens, a partir de que idade que começa a ser a mais prevalente das disfunções sexuais masculinas?
Ó, tem umas estatísticas até meio antigas, mas todas elas são um pouco mais ou menos convergentes. Se você for considerar disfunção erétil leve junto do balaio, o que muitas vezes não é o cara que está muito incomodado, tá? Porque você preencher lá a escala, Uhum. né? Disfunção leve é o cara que você fala assim, ah, sua confiança é de 1 a 5 seria com nota 4. Não é 0 a 5, é tipo, ah, total ou muito boa. Ah, você confia que você vai ter uma ereção boa, sei lá, sempre ou na maioria das vezes. Então, se for na maioria, então, se ele estiver sempre nesse, que ainda é, ele pode estar feliz assim, mas ainda já é uma disfunção leve se é ereção boa na maioria das vezes, mas não sempre, a confiança é muito boa, mas no total, enfim. Mas Mas, talvez não tá trazendo é, prejuízo, nem exato, sofrimento, nem para ele, nem para parceria, e tá exato. tudo certo. Só para contextualizar o que é uma disfunção leve para explicar o significado desses números, porque, de novo, o número Sim. é uma coisa. A gente não pode abraçar a estatística e falar, ah, tem 50%, mas de qual tipo de disfunção? Né? O que é esse número? Então, incluindo disfunção leve, é mais ou menos assim: a partir dos 50 anos de idade, 50%, depois dos 60, 60%, ou seja, mais ou menos na mesma porcentagem da década, da É década de idade. bem prevalente, Bem né? Bem prevalente. prevalente. Então, a partir dos 50, 50%, 60 anos, 60%, 70 anos, 70%. Que Só tem que a ver com tem envelhecimento a ver com também, e com envelhecimento, mecanismo vascular, exato, né? Natural comorbidades, da. exato. E as comorbidades vão acabar somando ou. Sim, né? Mas aí isso é importante frisar que é incluindo disfunção leve, o que porque senão, assim, as pessoas falam, pô, mas isso quer dizer que depois de 50 anos, de cada dois caras, um não está conseguindo transar? Não é isso, né? Porque o cara está com disfunção leve, só que às vezes a cada 3 vezes, a cada 4 vezes, uma não é tão boa, né? O João não está dizendo que a partir dos 50 só tem brocha. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que disfunção leve vai aumentando com o passar da idade, né? A gente vai vendo casos mais prevalentes. Exato. É basicamente isso, né? Exato. E claro que daí 50% desses aí vai ter, 2, 3, 4 de disfunção severa, né? Severa é uma tradução ruim, né? Mas enfim, Grave, disfunção né? acentuada, né? Enfim, então, mas tem de tudo, mas é 50. Os jovens estão começando a ter. Isso é uma coisa que não tinha, né? Ou tinha muito E menos, você na acha que é por verdade. conta. Acredita-se que é por conta do estilo de vida também? Modelo de estilo de vida, comorbidades, obesidade? Ou Não, você acha que aí nem. a explicação já é mais psicogênica. Ah, Basicamente, assim, grosseiramente, o jovem é psicogênico até que se prove o contrário. Porque é muito Justo, difícil um justo. cara de 30 anos ter uma circulação ruim. Porque, assim, você tem que imaginar. O perfil de paciente que tem uma disfunção orgânica por circulação é o mesmo perfil do cara que vai ter um outro fenômeno vascular no corpo, ou seja, um AVC, um infarto. Você pensar num cara de 30, 25, 30, 35 anos que infarta, puta, é a exceção da exceção, ou tem um AVC isquêmico, você imagina. Sim. É muito raro, né? Então, da mesma forma, é totalmente de exceção um cara jovem assim estar com uma disfunção que é de origem vascular, né? Porque, até para quem não sabe, né, a ereção acontece de forma vascular. O pênis enche de sangue, não tem osso, né? Na espécie humana não tem osso no Não. pênis. Então, se ele tem, para ele jovem, né, isso que você está falando, ele tem um problema vascular que ele está tendo, né, placa e infarto, qualquer coisa do tipo, e inclusive impotência é muito difícil, né? Então, talvez Sim. e os números também mostram, né? Porque a taxa de ansiedade, depressão, até ideação suicida, só cresce na população mais jovem. Então, a, a disfunção erétil acaba sendo quase que um sintoma dessas outras comorbidades, né? Sim, sim, sem dúvida. Porque, né, só então para contar a história da ereção, né? No repouso a artéria está fechada, certo? Então circula pouco sangue. Depois, quando tem um estímulo, vem um nervo, né? Dá uma ordem para essa artéria abrir e começa a encher de sangue. Esse sangue enchendo mais, ele começa a extravasar e tampa as veias, e é isso, né? Provoca a ereção total. Mas, resumindo, precisa ter uma artéria dilatando para encher de sangue. O cara que tem um problema vascular, né? Tem uma circulação ruim, Uhum. ou o sangue não entra tão bem. Agora, no jovem, qual que é a história? A adrenalina, que é o nosso hormônio de estresse, ela tem uma função na circulação
periférica do corpo, que inclui o pênis, que é contrair as artérias. Então, se a pessoa está tendo um pico de adrenalina por nervosismo, ela vai fechar a artéria, então vai cortar a ereção. E, Então, e os caras sabem disso, né? Porque, tipo, pós-almoço, quando vem toda a mensagem do cérebro de relaxamento, né? Ele sabe que ele acaba tendo muitas vezes uma ereção espontânea ali, sem, né? Principalmente os mais jovens, por conta de um momento de relaxamento, né? A gente sabe que acaba, o homem tem ereções aleatórias quando tá mais relaxado, ou não? principalmente o sono, né? Acho que o No grande momento sono, em que né? isso acontece é no sono REM, que é uma fase do sono, em que acontece dilatação, relaxamento dos músculos, dilatação das artérias, então o pênis acaba tendo uma ereção, aquela famosa ereção noturna, ereção matinal, que, enfim, é o mesmo fenômeno, só às vezes durante a noite, às vezes no comecinho da manhã. É puramente mecânico esse fenômeno, tá? Não Vezes, precisou de não, estímulo não erótico precisa nenhum, sonhar né? com nada, né? Não tem, às vezes coincide com um sonho de conteúdo erótico, mas não é um fenômeno que sonhou com X ou com Y, né? Na verdade, numa das fases do sono, relaxou e enche de sangue. Agora, o contrário, que eu acho que as pessoas podem se identificar, é assim, se você tiver, às vezes, claro, ou muito frio, ou um estresse violento, tipo assim, você passou por uma situação de estresse extremo, sei lá, um acidente, um assalto, um negócio assim, ou você vai, para quem não gosta de, por exemplo, de falar em público, vai dar uma palestra, a pessoa tá desesperada, né? Dá uma sensação de que até o pênis encolhe. Na verdade, isso é até uma gíria, né? Uma gíria não, uma expressão. Tava tão nervoso que, né? Então, mas é justamente por isso, porque precisa de relaxamento para as coisas expandirem e tudo mais. Então, quando o cara tá nervoso, ele vai começar uma relação, só que ele tá com medo de falhar, porque já falhou outras vezes, aí tem todo um estigma e tal, não sei o quê. E vai criando um ciclo, Vai né? criando um ciclo vicioso, porque teve a última, e tem a penúltima, e a antepenúltima, né? Já vai, poxa, agora vai ser a mesma coisa. Então, nisso vem aquele pico de adrenalina que fecha a artéria, corta a ereção. Então, esse é o motivo, cara, os jovens que têm problema de ereção, 99% pode crer que a causa, o mecanismo é esse, né? Se de exceção, tem uma doença neurológica, tem uma doença da circulação raríssima, teve uma cirurgia, ou Uhum. um trauma raquimedular, sei lá, né? Ou seja, teve um acidente que danificou os nervos da coluna, ou uma cirurgia que danificou os nervos da pelve. Casos muito específicos, que aí a pessoa tem todo um histórico antecedente peculiar, que não é, obviamente, a maioria das pessoas, né? Mas é muito legal você falar isso, porque muitas vezes quando chega no consultório, né? Não sei como que é pra você, e daí queria que você contasse um pouco dessa parte mais do encontro ali. Porque na população eu vejo que quando a gente fala de disfunção sexual, seja masculina, feminina, qualquer que seja, as pessoas pensam muito ainda em orgânico. Que o corpo não está respondendo como deveria, né? O corpo não está funcionando como deveria. E, pô, você citou aqui que desejo hipoativo, queda de libido, tem a ver com aspecto psicológico, saúde mental, comportamento. Você citou que ejaculação precoce, grande parte Uhum, das vezes, vai ter a ver com isso também. E na disfunção erétil, principalmente para os mais jovens, a disfunção erétil tem um componente, então, psicogênico também, da uhum, saúde mental, e para os mais jovens, mais ainda. E é muito doido isso, porque muitas vezes o paciente, quando busca um atendimento, muitas vezes ele também está buscando um remédio, né? E às vezes esse remédio ele imagina que é porque fisicamente tem alguma coisa ali que não está acontecendo. E muitas vezes o remédio vai ser de saúde mental, para ajudar ele, uhum. né, a contornar e aprender novas estratégias e mecanismos de enfrentamento, né? Você sente isso, que quando você traz que, olha, pelo que eu estou entendendo, não existe nada orgânico, talvez exista uma disfunção psicogênica. Você sente que a pessoa fica mais aliviada ou você acha que ela fica mais decepcionada? Olha, tem de tudo. Tem desde o cara que não aceita essa Nega. hipótese, daí você fica muito sem ter o que fazer, porque, né, você faz, em último caso, você pode fazer um Doppler, né, um ultrassom Uhum. para ver a circulação, falar, ó, a circulação tá ótima, né? Mas então tem desde esse cara até o cara que fala, é isso, tal. Então, eu acho que a resposta, né, a recepção é muito variável.
Mas tem pessoas que meio que já suspeitam que era isso. Tem muito cara que Ele vem chega, mais na consulta que para vem confirmar para com saber, você, para para confirmar, para validar. saber o que fazer, né? Mas muitos já têm suspeita, porque eles sabem que o corpo dele, em princípio, né, ele é saudável, é jovem, então, né, ele vê que quando ele fica mais nervoso é quando mais acontece. Então, tem muitos caras que meio que já suspeitam que o negócio é meio por aí. E aí a gente discute estratégias, né, de o que fazer, qual remédio tomar, faz terapia, faz meditação, faz alguma O coisa que vai diferente. fazer, né? Exato. Mas legal você falar disso, porque tem a ver também com a jornada do paciente, né? Como que ele chega até o consultório. Porque eu, como gineco, minha realidade, de certa forma, a cultura, né, do nosso país, que é um pouco também a cultura do mundo, mas no nosso país é muito forte, é cultural as mulheres irem ao ginecologista, né? Quase que uma obrigação. Algumas, quando chegam na consulta, pedem desculpa que faz tempo que eu não venho. Eu falo, não precisa pedir desculpa para mim, né? Esse combinado aqui, esse pacto de segmento é conjunto, mas não vou te dar bronca. Então, Uhum. elas parece que elas cometeram uma coisa muito feia de não ter ido todo ano ao ginecologista. Então, de certa forma, essa cultura traz um prejuízo de saúde emocional, de culpa, mas também ajuda com que as mulheres procurem sempre atendimento médico. Uhum. E eu sinto que com os homens não é assim, porque os homens não. A sensação que tem, e daí eu quero te perguntar exatamente isso, é que os homens não vão ao médico, né? Porque às vezes elas trazem isso. A gente faz no consultório, eu trabalho como ginecologista com uma linha muito longitudinal. Então eu vejo a mulher como um todo. E você aqui como urologista está falando um pouco sobre isso também, de olhar o homem como um todo, a saúde global dele. Uhum. Como ginecologista, eu acabo olhando para todas as esferas e uma dessas esferas é a sexualidade. E às vezes surge alguma questão da sexualidade e é quando ela acaba trazendo questões do companheiro. E já aconteceu vezes delas virarem, né? Eu organizo lá, a gente monta o nosso plano terapêutico, como que a gente vai seguir. Então elas falam assim: Vitor, eu não posso trazer meu marido para ele passar numa consulta, né? Porque dá para ver essa carência, essa falta de ter um médico que é o Uhum. referencial dele, de que é o médico que cuida da saúde dele global, né? E o urologista, você acha que isso está mudando, né? Porque os homens eles procuram médico, os homens vão ao médico. Então, tem estudos que mostram que o homem vai menos no médico que a mulher. Tipo, isso é um fato, né? E eu acho que isso tem alguns motivos, mas um deles é uma coisa meio ultrapassada, mas que muito presente ainda, que é essa ideia de que é quase que charmoso o cara que não se cuida, sabe? Assim, tipo, que assim, ele não me cuida mesmo, sabe? Que é o Rústico, bruto rústico rústico, né? sistemático. Daí até se orgulha, às vezes, de falar assim, puxa, daí eu, sei, me machuquei, mas eu nem eu Ah, fingi aqui que tá tudo aberto, é minha mão ainda. mas tá tudo bem, daí eu tive não sei o quê, mas daí eu nem fui no médico e depois passou sozinho, né? Quer dizer, é o super-homem, né? O Quem cara, procura acha. Você é. que é o cara que, assim, ele é o super-homem, ele não precisa de nada, não precisa de ajuda, Não é não vulnerável. é vulnerável, o próprio corpo dele se regenera, né? Tipo O assim, Wolverine. né? Assim, então é esse estereótipo de masculinidade meio tosca, né? Mas que permeia, inclusive, pessoas extremamente bem esclarecidas, né? Só porque se habituaram também com a ideia de que, não precisa, então não vou, né? Porque tem preguiça, claro, tem um pouco dessa, tem de tudo, né? Mas tem uns casos que realmente esse orgulho meio besta Uhum. de estar bem mesmo sem tomar cuidado algum, ou seja, deve refletir que ele deve ter uma saúde excepcional, fantástica, né? Tem o cara que tem preguiça, né? Tem o cara que simplesmente também, nessa parte sexual, e coisas mais íntimas, na verdade, tudo que diz respeito. Tem medo de qualquer coisa que diga respeito à próstata, né? Daí, quanto à sexualidade, não quer abrir nenhum assunto. Mesmo fertilidade também, então tá tentando engravidar, mas não consegue, então, não sei o quê. A mulher que tem que ir no gineco, o cara deixa para depois, né? Não acredita que existe também infertilidade por fator masculino, né? Pois é. Que o homem, na verdade, é ali que às vezes tem uma questão que aquele casal vai ter que Sim. conduzir, investigar e contornar, né? Até por isso que a gente criou a Homens, que é uma plataforma online para cuidar de todos os aspectos da saúde masculina, encurtar distâncias, né? Então, pessoa que tem preguiça ou que
não tem urologista próximo na região, ou na cidade, ou não sei o quê, então, ou não quer se expor, às vezes falar pessoalmente é mais difícil do que falar no online. Então, a gente criou a Homens para encurtar essas barreiras, fazer com que os homens consigam acessar bons médicos, sentindo, né, mais facilidade no sentido tanto geográfico quanto de facilidade de falar sem a exposição, né, com mais privacidade, enfim, tentando, né, romper algumas barreiras. Porque você traz, na verdade, a tecnologia, né? É uma plataforma de atendimento, né? Sim, E a tecnologia quebra várias objeções que você trouxe que os homens têm. Então, vergonha, ter que se expor, sim, a própria vulnerabilidade, assumir essa vulnerabilidade. Porque quando você faz uma consulta online também tem isso, né? Você se preserva, você está dentro da sua casa. Se você não consegue compartilhar nem com a sua família que você está buscando ajuda, você sim, consegue. Porque quando você vai numa consulta, você tem que se deslocar, as pessoas perguntam onde você foi, né? O que você veio fazer nesse prédio? sim, Encontra alguém, pode encontrar com alguém na sala de espera. E de sim, certa forma, para um primeiro contato, quebra um monte de objeções, né? sim, sim. É. Essa que é, a gente quer, que você encurta as distâncias em vários sentidos, né? E democratiza, de certa forma, para que os Sim, homens, criando uma cultura para que os homens se cuidem. Pode falar assim? Se cuidem? sim, a gente quer isso, inclusive, porque depois, quando você tá, que nem você falou assim, né? Você tá no ginecologista, né? A mulher passa no ginecologista, o ginecologista já vai olhar colesterol, vai olhar, né, glicemia, ou seja, vai procurar se está com diabetes, ou Uhum. se tem algum problema outro de saúde que não seja especificamente do ovário, do útero, né, da mama, enfim. Que é a ideia também, se você está sendo cuidado por um médico ou uma médica, essa pessoa vai te oferecer um cuidado em saúde, né, dar orientações de estilo de vida, vai rastrear outras doenças. Então, esse é uma estratégia que dá certo para viver melhor, né, se cuidar, viver bem, não só resolver problemas, mas viver preventivamente também melhor, né? E é legal isso porque se tem algo que muitas vezes os homens se preocupam, é também com a questão da performance sexual, né? Sim. Não sei nem se com a sexualidade em si, mas com a prática sexual. E isso acaba sendo uma porta de entrada para um atendimento médico que você consegue dar orientação de uma coisa que ele não está preocupado, que ele está ganhando peso, ou então que ele desenvolveu um diabetes, ele é assintomático, ou ele nem percebeu que ele tem sintomas. Então ele busca o atendimento através de uma queixa sexual, mas você consegue mostrar para ele que para resolver aquilo existe um todo desse indivíduo que vai precisar ser ajustado, né? Isso acontece bastante, principalmente quando a gente está pegando pessoas já da segunda, que não são os mais jovens, né, do caso psicogênico, do segundo caso, o caso mais orgânico, né? Pega ali acima dos 50 anos e tal. E aí começa, né? Você vai ver o cara tá obeso, tá ou com diabetes ou pré-diabetes, colesterol estourado, né? E até um incentivo, né? Porque essas coisas que são imperceptíveis, pelo menos, claro que, por exemplo, a obesidade é perceptível visualmente, mas a glicemia o cara não tem a menor ideia, né? Pressão alta, às vezes ele não Pressão sente alta, nada, né? É exato. silenciosa. Então você pode estar com uma glicemia super alta, ali, uma diabetes se desenvolvendo e dando, criando todo um contexto ali para te dar complicações daqui a 5 anos. Você não sabe, né? Se você não fez a glicemia, mesmo que você fez. Tem muita gente que fala, mas eu não sinto nada, por que eu vou ficar, né? Então é um incentivo, falou, além disso, se você, além de todo o resto, infartar, ter AVC, ter não sei o que lá, a parte sexual vai sofrer bastante. Então é um incentivo para Eu acho que cuidar é melhor. até uma forma de você conseguir engajar o tratamento, né? Eu sempre Uhum, falo para os alunos, eu dou um exemplo de que quando você dá um diagnóstico de diabetes, às vezes o aluno ou o médico que não conseguiu entender essas entrelinhas, esse subtexto. Então, o cara que recebe um diagnóstico de diabetes e você começar a explicar para ele sobre o funcionamento do pâncreas e que a resistência insulínica, e tal, isso às vezes para ele representa muito pouco, porque isso é tão não é palpável no dia a dia dele. uhum, E eu sempre dou um exemplo que é a forma de motivar às vezes é dizer, ó, se você não tratar, você não tem uma neta que vai nascer? Então, se você não tratar, talvez você não veja a formatura da sua neta, porque essa doença que você tem, uhum. tem altas chances de você perder a visão. Então, isso é uma forma de motivar. E de certa forma, isso também, cara, se você não trabalhar a sua diabetes, dane-se a resistência insulínica ou qualquer coisa do seu pâncreas.
mas provavelmente você vai ficar impotente. Uhum. E isso é uma coisa que daí toca num Sim. universo que o cara se preocupa, né? Então Sim. é uma estratégia, não do ponto de vista terrorista, mas de conscientização. Porque às vezes a gente fica muito preocupado com o processo fisiopatológico da doença e não é isso que incomoda o paciente, né? O que Uhum. incomoda o paciente é a vida dele, o que aquilo está trazendo de prejuízo pro dia a dia, né? Sim, claro. E a gente tem esse papel de fornecer informações, porque assim, não é terrorismo, você falar a verdade. Então, a gente sabe que a história natural de você ter diabetes e não tratar é cursar com diversas complicações. A gente já sabe que a história é essa, né? Então, isso não está fazendo terrorista, só contando, ó, se você não tratar. E aí também você fala assim, mas eu não quero que aconteça nada disso, eu estou te oferecendo um outro caminho, que é você entrar na academia, perder um peso aí, cuidar melhor da alimentação, tomar esse remédio que eu vou te passar e tal, e vai dar tudo bem. E a importância disso, né, João? Porque assim, às vezes a pessoa fala, mas que tem que fazer atividade física regular, uma dieta equilibrada, beber água, fazer higiene do sono e tentar não se estressar. Isso todo mundo sabe. Mas o médico ele também tem a função, muitas vezes, de te dar estratégias para isso. Uhum. Porque todo mundo sabe que tem que beber água, mas grande parte das pessoas não bebe. Porque às vezes nunca ninguém deu uma estratégia que não é óbvia para ela, né? Uhum. Compre uma garrafinha e deixe do seu lado durante o trabalho. É uma estratégia, assim... Banal, né? Banal, assim, né? Muito óbvia, Sim. mas às vezes pro paciente não é tão óbvio, né? E não é nem pro paciente, é pras pessoas. A gente que também é profissional de saúde, quando vai num outro médico, às vezes ele fala uma coisa, né, que não é da sua especialidade, você fala, nossa, eu não tinha pensado nisso, né? Obrigado por essa estratégia para eu conseguir atingir esse objetivo. E tem estratégias comportamentais sexuais também, não tem? Por exemplo, o consumo de pornografia. Isso é uma coisa que tem surgido bastante também, né? Sim, a pornografia, ela é inclusive uma das hipóteses de ter surgido essa disfunção erétil nos jovens. Porque quando a pessoa fica um pouco viciada em pornografia, a gente sabe que até mudam os circuitos de recompensa, de dopamina, assim. É igual ter um vício como outros, como vício em qualquer coisa que dá um prazer instantâneo, né? Seja uma droga ilícita, seja um Cigarro, seja álcool, chocolate. açúcar, né? Então, assim, a gente está falando sempre de coisas, substâncias ou atos que dão um prazer instantâneo para a pessoa e que ela acaba ficando viciada nisso, né? E depois, quando, por exemplo, o cara está viciado em pornografia, em masturbação e tal, essas coisas. Aí, para ele depois ter uma relação com alguém, ele perde o controle que ele tinha, porque ele estava num mundo paralelo em que, tipo assim, ele tem o controle total das imagens que estão passando ali, de trocar, de ter... de ver um vídeo, depois ver outro, então tem todo tipo de coisa que você quiser ali e tal. No mundo real não é assim, porque, né? Uhum. Então, O Jairo participou do primeiro episódio e ele falou uma que frase, legal. né, Jairo Bauer? Ele falou uma frase que é muito boa, que é: o encontro com o outro é sempre mais complexo. Uhum. Porque a pornografia e a masturbação é você com você. E o encontro com o outro tem tantas variáveis que você vai ter que gerenciar na hora, né? Sim, é exatamente isso, né? Ali está no comando na pornografia. Você troca de aba, né? Já, né, não gostou de uma coisa, troca de aba, já é uma outra coisa, tal. E, porra, o mundo real é muito mais complexo, realmente. E a pornografia, voltando naquela sua reflexão profunda que você fez sobre quando você fica com desejo de um tipo de corpo, um tipo de relação muito cristalizado, hoje a pornografia, ela intensifica esse mecanismo, né? De você não questionar aquele padrão. Sim. Porque na pornografia tem tantas categorias hoje que você consegue, né, só um tipo de transa assistindo corpos específicos, e quando você vai buscar isso no mundo real, né, talvez seja difícil. Talvez seja difícil você encontrar uma outra pessoa. Eu brinco que é como se fosse a síndrome quinto andar, sabe? Você já procurou algum apartamento quinto andar? Apartamento para alugar no quinto andar é assim, você vai colocando um monte de filtro. Quanto mais filtro você coloca, mais difícil é você encontrar alguma coisa. Então, às vezes a gente vê isso também, porque as pessoas estão buscando ter relação sexual
E elas entram nessas. Ela botou tanto filtro, né? Isso acontece para qualquer coisa. Aplicativo hoje em dia, assim, ela põe tanto filtro que ela reduz tanto que daí ela não consegue encontrar isso. E isso no campo também do desejo, né? Uhum. E daí na hora da relação, como que ela consegue ter aquele encontro se ela tá muito vivendo, não tem a troca, né? Então, esse desejo estereotipado, ele é muito cruel, né? Ele não... Porque, veja, se você chega ao absurdo de você só consome um tipo... Tô chamando de absurdo não como Sim, crítica a sim. quem faz, mas assim, mas que é uma situação muito peculiar, que é, só consome um tipo de pornografia que é tipo, um tipo de pessoa, um corpo, seja de tal etnia ou outra, tal, enfim, e para um tipo de prática, né? Ou seja, o último grau do fetiche, né? No sentido de ser só Muito muito específico, uma específico, atividade né? sexual muito, muito, muito específica, né? Você, no fim das contas, você não está se relacionando, se você for ver, com outra pessoa. Você está se relacionando com o seu fetiche, né? Que é uma coisa louca, né? Assim, olha Sim. que coisa triste você não se relaciona com outra pessoa, né? Você só está se relacionando com padrões de fetiche. O fetiche, eu acho muito interessante falar disso aqui, que é o fetiche, não sei se você sabe disso, a Hum. origem da palavra fetiche era feitiço. A origem da palavra fetiche é feitiço da língua portuguesa, e daí a tradução francesa do feitiço. Porque os portugueses que viajavam na época, eles encontravam os povos que achavam que um objeto tinha um poder mágico, né? Um poder daquela cultura, enfim, algum poder Uhum. que transcendia o que o próprio objeto tinha. Então, eles falavam que aquilo era um feitiço. Tá? Então, Um objeto enfeitiçado um ali. objeto enfeitiçado, né? Então, o feitiço era a relação com esse objeto que tinha um poder que transcendia a condição de objeto daquele. E, então, feitiço é isso, feitiço é a tradução francesa, mas a origem da palavra era dessas experiências de navegadores portugueses. Que depois, se você for parar para entender, né, o que é fetiche, então É objetificar a coisa e é e, acreditar que é ela tem um e é poder um objeto que adquire transmutador, né? uma coisa assim. Então, a pessoa que tem um fetiche por uma parte do corpo, por um objeto ou por enfim, qualquer outra prática, Circunstância. enfim, circunstância, né? É uma coisa que é isso, é um objeto que adquiriu um poder que enfeitiça. E o fetiche, se você não tomar cuidado, acho que é ruim construir assim. Mas o fetiche exacerbado, ele leva também a uma disfunção sexual, né? A parafilia, que é aquele desejo Uhum. específico, que é o cara que. Porque uma coisa é ter fetiche saudável, práticas de Uhum, fetiches, o sim, cara sim. gosta, né? A mina gosta de uma coisa, tal, o casal, enfim. Agora, existe uma pessoa que leva isso para um. E não, muitas vezes não é nem de forma voluntária, consciente, mas esse fetiche toma uma proporção tão grande que a parafilia acaba sendo isso, né? Ela transforma aquele gozo, aquele prazer, aquela atração e aquele desejo todo focado num tipo específico, né? Então, se pensar numa parafilia, numa podolatria, e isso gera um prejuízo social, porque já vi um caso que o cara só conseguia ter relação com os pés da esposa e isso foi tomando cada vez uma proporção e ela pediu o divórcio. Uhum. Porque deixou de ser o todo, era todo o objeto de desejo, né, a atração, a relação, a prática e o gozo e o orgasmo envolvia apenas o pé. Então eu acho que é muito interessante isso, né? Porque o fetiche não é isso. O Uhum. fetiche envolve o nosso campo lúdico do prazer. Mas isso pode tomar uma proporção, né? Não que ter fetiche é ruim, Uhum. mas olhar que quando esse fetiche ele tomou essa proporção. E a pornografia muitas vezes leva a isso, né? É um consumo específico de fetiche sempre num volume exacerbado. Então, isso exemplifica exatamente o que eu estava dizendo, né? Desse caso que o cara ele não estava se relacionando com outra pessoa. Ele tá ali só se relacionando com uma coisa dele, que é Que ele criou, com um um objeto que para objeto. ele é mágico, né? Então é um negócio, porra, olha que coisa complicada, né? Você tá se relacionando com uma pessoa que tá servindo só como objeto, tá servindo apenas como veículo do seu objeto de desejo, né? Que é uma coisa, poxa, eu acho trágica, assim, né? Do ponto de vista de relacionamentos interpessoais, é uma coisa, porra.
Eu acho muito interessante fetiche, porque quando e você vai estudando a história de cada fetiche, também tem isso, né? Porque o fetiche ele vai tendo uma validação cultural de cada lugar, né? Então você vê, por exemplo, no universo LGBT existe muito fetiche, né? Não que no universo hétero não exista, mas no Uhum. universo LGBT existe muito fetiche, até por conta também, eu acho que de que algumas caixinhas eram muito escondidas, né? A prática sexual não podia ser aberta. Então essas caixinhas, elas foram criando comunidades que viviam aquele fetiche, né? Então, roupa de couro, por exemplo, que é um estereótipo gay, não é todo gay que tem fetiche nisso, Uhum. mas existem muitas pessoas que têm sim, né? E tem pessoas hétero também que têm fetiche em roupas de couro e tal. Mas você vai vendo, existe uma história, né? Porque antes não existia roupa de couro, roupa de látex. É. Conforme a sociedade vai mudando, e a sexualidade tem um aspecto muito grande de comportamento, do fenômeno das coisas que começam a acontecer, né? Você acha que hoje a gente vive num momento que os homens e a masculinidade está sendo questionada, qual é a forma que uma masculinidade saudável e tudo mais. Você acha que a gente está vivendo numa sociedade hoje que até que para os homens o sexo também está tomando uma importância, está ocupando um lugar de menor importância? Difícil responder, né, essa pergunta. Difí- Talvez para os jovens, né, em relação à rotina deles, né? Mas eu tenho a impressão que não. Eu tenho a impressão que o sexo ainda é um afeto que move os comportamentos das pessoas, em grande medida, né? Uhum. É claro que tem um bombardeio de coisas que são importantes hoje na vida de uma pessoa, né? Então, de certa forma, assim, é difícil falar, porque mesmo que as pessoas estejam praticando menos sexo, não quer dizer que o sexo tenha deixado de ser uma questão importante para elas. Até porque a sexualidade permeia a forma como as pessoas se relacionam o tempo inteiro, né? Então, às vezes, o tipo de conteúdo que a pessoa consome, a forma como ela se veste, até coisas que não vão levar a uma relação sexual, alguma coisa explicitamente sexual, Mas expressam mas a sexualidade, né? sexualidade permeia todos os aspectos, né, do nosso comportamento. E nesse sentido, eu não acho que tenha perdido importância, porque você vê, por exemplo, a sexualidade é uma coisa que se expressa o tempo inteiro nas nossas comunicações de mídias sociais, né? Uhum. Então, né, ainda que não sejam conteúdos que sejam de sexo ou explicitamente sexuais, mas são, Mas permeiam o assunto, né? permeiam o assunto, permeiam os comportamentos, a forma de se vestir, a forma de falar, os gestos, enfim. Então, Mas é legal isso, porque quando a gente fala que, mesmo a nossa provocação também, no Fala Mais Faz, também é isso, né? Quando a gente fala de, as pessoas têm tido menos atividade sexual, mas será que isso também, porque talvez surja um juízo de valor aí, né? E isso é muito ruim, mas talvez não também, porque talvez as pessoas tenham, quando elas têm uma atividade sexual, seja de maior qualidade, elas estejam mais entregues àquilo e não fazendo de uma forma compulsória, ou não também. Então, cada caso vai ter que ser investigado de forma muito individual. Mas é para entender também o fenômeno de que não necessariamente, porque talvez antes se tivesse mais prática sexual, mas ela não tivesse boa para todo mundo também, né? Então, é sempre muito complexo quando você vai avaliar um fenômeno, né? De por que que alguma coisa está acontecendo. Então você sempre tem, por esse lado talvez seja vantajoso, mas por esse nem tanto, né? E tem um aspecto sexual, né? Nas relações heterossexuais principalmente, que é da fertilidade, né? As pessoas também têm tido menos filho. uhum. Não em todos os lugares do mundo, claro, né? Mas na nossa sociedade brasileira também, né? Então isso talvez também leve a menor atividade sexual, ou não. Olha, na sua primeira parte da sua fala, assim, eu sou um pouco mais pessimista. Eu acho que, por exemplo, se um casal está tendo menos relação porque os dois estão super cansados, estão sem tempo e estão estressados com outras coisas. A- Difícil eu imaginar que a hora que for rolar vai Vai ser, ser muito bom. puta, vai ser uma maravilha, porque assim, o fato de ter menos relação é sintoma de muitas coisas que complicadas, que impactam negativamente a qualidade de vida sexual, que estão acontecendo, e daí, sim, contar com muito otimismo que esse momento
vai ser um momento. Até porque daí entra em outras coisas, tipo assim, se cada um também tá consumindo mais pornografia, né? Porque não transa, mas daí consome mais pornografia, daí isso acaba até impactando negativamente a libido, a própria qualidade da relação, às vezes, depende, né? Tudo uma questão de equilíbrio, né? Uhum. Então, tem pessoas que consomem pornografia e têm uma vida sexual plenamente satisfatória e, tipo, beleza, né? Porque não é pra abominar também Né? a masturbação, como se isso fosse algo proibido, ou que, né, não é isso também, né? Não é, porque assim, masturbação, pornografia, ou o próprio fetiche que a gente conversou, nada disso impede você gostar disso e conseguir manter uma vida com qualidade de vida sexual, né? É diferente de quando isso se torna um problema, Acho né? que a gente tá falando dos extremos, né? Exato, é tudo uma questão de equilíbrio, né? Mas assim, o que acontece é, por exemplo, se um casal não tá transando porque a libido tá meia boca, tá sem tempo, os dois estão cansados, estão estressados, tal. Às vezes ali nesse caldeirão, ficar consumindo pornografia é a pá de cal, né? Porque daí a pouca libido que o cara tem, Já ele vai ficar direciona destinado para isso, na masturbação e né? o E encontro não aí, vai acontecer, né? então, não sei. Tipo, com as frequências diminuindo, eu não sou muito otimista nesse cenário de que, né, cada vez que vai ter com uma qualidade. É porque justamente eu acho que é sintomático, né? Se o É, casal não consegue arrumar ali dois, não tô falando um número qualquer, né? Mas assim, um período a cada quantos dias, não, mas é legal. né? É porque isso é uma provocação que eu faço, porque quando a gente vê do lado. Falando em casais heterossexuais, né? Quando a gente vê o lado das mulheres, também pode ter isso, porque a gente entende que hoje as mulheres decidem muito mais também quando querem transar. E a gente Uhum, tem um histórico de que isso é muito recente. As mulheres não tinham essa possibilidade de dizer hoje eu quero, hoje eu não quero, né? E às vezes, para alguns casais, eu sinto que existe até uma opressão na necessidade de ter a relação. E o sofrimento às vezes vem porque, igual, antigamente a gente falava, né? Um dado, aquilo que você falou da ciência que foi mudando ao longo do tempo. Antes, para um casal ser sexualmente ativo, era 3 relações semanais, pelo menos, né? E hoje a gente diz, é uma coisa muito mais subjetiva. O casal tem que estar satisfeito sexualmente. Então é só para tirar o peso do número também, né? uhum, Não do ponto de vista do. A gente tem que olhar individualmente, né? A sim. gente tem poucas relações sexuais, mas a gente está feliz, nenhum dos dois está sofrendo. Toda vez que a gente tem relação é ótimo. A gente está tendo menos relações sexuais porque a gente acabou de ter um bebê e é Uhum. uma dinâmica ali que, até para ter tempo de conseguir, e quando a gente tem tempo, às vezes a gente não tem vontade. É um cenário que é aquilo que você falou, é diferente daquele casal que já não tem mais conexão, comunicação, né? Porque uma das estratégias terapêuticas é também estreitar o laço e fazer com que a comunicação sexual do casal seja cada vez maior, né? Então são casos e casos, né? Sim. E o número em si de atividade sexual talvez não seja o que está definindo o quão saudável é, né? Acho que assim, falar saudável também é uma questão. Saudável, a gente, cada vez mais na medicina, a gente vê. Saudável é aquilo que a qualidade de vida tá boa, né? Tipo assim, É. isso tá para qualquer coisa, para saúde mental, tipo assim, tenho tal e tal coisa, eu fico um pouco ansioso com essas coisas. Tá, mas você é feliz? Isso impacta a sua vida, né? Você tá feliz assim? Não, tô feliz. Então, tudo bem. Um pouquinho de. É normal a ansiedade, por exemplo, é uma coisa que é você ficar sofrendo por uma coisa que pertence ao futuro e não ao presente, né? Isso que é a Uhum. ansiedade. Então, não, obviamente, todo mundo pode ficar ansioso de repente, amanhã vai ter um negócio importante. Às vezes, hoje você já tá meio tipo assim, meu, será que vai dar certo amanhã? Né? Tipo assim, e não é por isso que você tá com um problema de ansiedade, né? Então, a mesma coisa. Sempre é ponderar se isso afeta a sua qualidade de vida, né? E aquilo, né? De não é a coisa em si, mas é o que a gente está fazendo com aquilo. Por exemplo, a gente sabe que o modelo hoje de mídia social e de consumo de internet que a gente tem, a gente passa muitas horas na frente das telas, tudo isso tem um impacto. Mas a gente consegue também usar essas ferramentas para uma coisa que tente resolver também o problema, né? Então, estamos aqui hoje num podcast falando de saúde sexual, Uhum. tentando gerar reflexão para que as pessoas ouçam, para que os casais ouçam, né? Quem está ouvindo a gente,
e talvez chame, né? As mulheres que me acompanham, talvez falar para, né? Leva lá para o companheiro, né? Mostra para ele, porque isso já é um movimento, né? Muitas vezes as mulheres acabam tomando essa iniciativa de tentar ajudar o companheiro e dizer, né? Não que seja responsabilidade dela, que lógico que isso tem sido discutido cada vez mais, os homens se apropriando também da autonomia e da própria saúde, né? Mas a gente sabe que quando você tem apoio ali da parceria de fazer algum tipo de acompanhamento e tratamento, e a tecnologia vem para isso, né? Estamos aqui discutindo sobre isso e a plataforma também, né? Uma plataforma digital que consegue a homens trazer isso e facilitar. Então, ao mesmo tempo que a tecnologia traz algumas coisas, ela também. Então, acho que não é a coisa em si, né? O que que a gente vai fazer com isso? Então, o que que a gente vai fazer com a tecnologia? Então, a gente consegue também pegar isso e tentar romper algumas barreiras e acho que, de certa forma, promover mais saúde sexual para todo mundo e que a pessoa tenha qualidade de vida e se sinta saudável, né? Sim, acho que a ideia é a gente. No começo da nossa conversa, estava falando assim: a tecnologia deveria ajudar a gente. A gente cai na armadilha de fazer com que a gente até fique mais produtivo, mas que ela faça com que a gente fique menos feliz, né? Então a gente tem que usar justamente as coisas em nosso benefício, né? Acho que essa é a ideia. Até porque você estava falando assim: dá para ser feliz. Por exemplo, pode ser que chegue uma situação em que as pessoas decidem que assim, elas são felizes, elas estão vivendo bem, mas elas não transam. O que tudo bem, mas eu acho que vai ser menos legal do que poderia ser. Eu acho que talvez ninguém queira muito isso, né? Não sei. Que às vezes é o lance do antidepressivo, na verdade, né? Que muitos antidepressivos da classe de inibidor seletivo de captação de serotonina, que são alguns dos mais utilizados, diminuem a libido, né? Tipo, eu tô bem, mas você quer ficar bem ou você quer transar? Exato, né? Então, o ideal seria você conseguir juntar essas coisas. Que a pessoa vive um mundo mais flat, assim, né? Tipo, sim, sensações mais achatadas, não tem libido, quer dizer, então, tem situações em que eu acho que a gente, às vezes eu sinto que a gente pode estar caminhando um pouco, sabe? Todo mundo transa menos, mas tá feliz, assim, beleza, mas assim, acho que daria pra, sabe... sim. Podia ser mais legal. A gente podia frear um pouco, né? É uma brincadeira, tá, gente? Tem pessoas que estão fazendo tratamento, isso é ótimo, precisam fazer. E a questão de diminuir a libido, naquele momento não faz sentido, mas a gente sempre tenta olhar para isso, para que a vida sexual seja isso, né? Sim, tipo, sim. De que a pessoa consiga ter prazer. E a proposta talvez seja essa, né? Da gente olhar e ir desacelerando também um pouco o mundo, ter uma relação melhor cada vez mais com o mundo digital, conseguir aprimorar as nossas conexões no mundo real, né? E conseguir realmente viver de forma saudável, né? Sim. Não, eu quero dizer dos antidepressivos é que, de fato, é um efeito colateral bem estabelecido sim. E é um relato de muitas pessoas que falam assim, eu me sinto melhor agora, mas eu não tenho vontade de transar, mas eu queria ter de novo, né? Que é uma das principais causas, às vezes, da pessoa querer parar com o antidepressivo, Sim. né? Por a questão da queda de libido. É importante a gente deixar claro que às vezes isso pode acontecer. E às vezes o contrário também, né? Às vezes a pessoa estava tão ansiosa que o antidepressivo ela fala, não, a minha libido melhorou por conta de todo o contexto comportamental, né? Isso Sim, também é relatado. Quando você está com uma depressão, é mais quando você está com uma depressão grave, alguma coisa assim, né? Que realmente agora, a libido às vezes acaba voltando por conta dos outros fatores. Não tem né? como você estar com tanta libido, você está puxando uma depressão grave, obviamente, né? São coisas, você precisa estar bem para você poder ter libido, né? Mas, e tem tratamentos até interessantes de você reverter esse processo do antidepressivo. Então, tem até estratégias legais que podem ser usadas, né? Mas estava usando como exemplo de um fato concreto mesmo. Sim, Assim, tem um relato de pessoas que tomam o remédio e sentem isso, que sentem que estão melhores, mas que elas queriam que... Parece que está faltando um pouquinho de cor, assim, né? No mundo, né? O tempero, né? Na coisa. Eu tenho ansiedade, eu já falei isso aqui 1000 vezes, então eu tenho ansiedade e hoje faço só acompanhamento psicoterápico, mas já tomei medicação, né? E eu sentia, isso que você tá falando, eu sentia esse efeito, assim, sabe? E daí eu fazia essa brincadeira, né? Tipo, tô feliz, tô bem, mas não transo, né? Mas é uma brincadeira, é só porque sim. a gente sente esse impacto, né? E isso vai ter que ser uma coisa discutida ao longo, né? Do tratamento, né? João, cara, muito bom nosso papo mesmo. Eu acho que assim, a gente chega na conclusão de que
Os homens precisam cada vez mais olhar de uma forma diferente para a própria saúde, né? Acho que parabéns pela iniciativa da plataforma de tentar trazer isso de forma mais acessível, democrática e porque é fundamental, né? Você mesmo contou, os números são alarmantes aí e traz muito sofrimento, né? A gente sabe o quanto isso traz sofrimento, não só para o cara, mas também para a família, para o relacionamento e tudo mais. E falando nisso, né? A gente vai ter aqui, falaram que nesse mundo blogueira, temos um cupom de desconto, certo? Então eu vou falar para quem estiver assistindo, temos um cupom de desconto para quem quiser, se você quiser presentear alguém, às vezes, né? Uma forma carinhosa de falar, vai lá, busca um atendimento e tudo mais. Então é cupom de desconto FALA20, por conta do Fala Mais Faz. FALA20, na plataforma da Homens, para quem estiver procurando atendimento e buscando aí ajuda na saúde masculina. Certo? Muito bom. Quer fazer uma mensagem final? Quer passar aí as redes? Quer falar um pouquinho, falar o arroba da Homens? É seu momento. Boa. Muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Trazendo essa discussão que é super importante, né? Que é os homens cuidarem da saúde. Então, o recado que eu tenho é, homens, se cuidem, né? Se você tiver algum problema, abandona aquela história de eu vou deixar quieto, eu não vou contar para ninguém. Procura um profissional. Isso é bom para você, para quem está ao seu redor, resolver os problemas. E a gente, na Homens, né, o nosso arroba no Instagram é @homens.br, homens sem H, homens com O. Homens sem H. Igual tá na tela. A gente tem toda uma estrutura de médicos super qualificados para atender todos os tipos de problemas de saúde masculina, então vem com a gente. Muito bom, João. Muito obrigado. Eu que agradeço, na verdade, você ter aceitado o convite, né? Obrigado pela parceria. Vamos aí, eu acho que é fundamental a gente conversar sobre isso. E tomara que os homens recebam isso, enviem, comentem. Então, se você gostou do episódio, assistiu, tá com a gente aqui até o final, comenta, faz comentário, manda pergunta, manda sugestão para os próximos temas. A gente vai liberar a pauta dos próximos temas, né? Manda pergunta também, depois eu mando pergunta para o João, daí a gente pede aí, a gente vai respondendo vocês. Enviem para quem precisa ouvir de uma forma muito carinhosa, para não chatear ninguém. Mas enviem, compartilhem, né? E juntos a gente está aí nisso, tá bom? E se você tem interesse em também ser um parceiro aqui do podcast, do Fala Mais Faz, por favor, mande um contato lá embaixo na descrição, né? Aqui no episódio vai ter para você ser um parceiro nosso, tá bom? Muito obrigado, me sigam nas redes, @ovitormaga, e a gente se vê no próximo episódio.